Qual é a frequência cardíaca normal de um indivíduo? Para responder essa pergunta, eu vou te explicar primeiro como é que a gente calcula a frequência cardíaca, ok? Meu nome é Virgínia, sou cardiologista há mais de 15 anos e eu compartilho informações sobre a saúde do coração. Então vamos lá, como é que eu calculo a frequência cardíaca? A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate em um minuto. O coração bate para poder ejetar uma quantidade de sangue para dentro dos vasos sanguíneos e para levar esse sangue para a cabeça, onde a gente vai pensar, intestino, por onde a gente vai absorver os alimentos, para os rins, para filtrar o sangue e produzir a urina, certo? Então, o coração bate um determinado número de vezes no minuto, bombeando o sangue para dentro dos vasos sanguíneos que vão levar o sangue para todo o corpo. Então, o número correto de vezes que o coração vai bater em um minuto é em torno de 60 a 100 batimentos por minuto no indivíduo adulto. De 50 até 60 vezes, algumas pessoas podem ter frequência cardíaca nessa faixa e ser normal. Por exemplo, as pessoas que são atletas, jogadores de futebol, atletas de alta performance, que a gente fala, são indivíduos normais que têm a frequência cardíaca um pouco mais baixa, entre 50 e 60. Abaixo de 50 batimentos por minuto, a gente diz que a pessoa tem bradicardia, que é o número de vezes que o coração bate no minuto, ela está diminuído, é chamado então de bradicardia. E quando a frequência cardíaca é acima de 100 vezes no minuto, a gente chama de taquicardia, ok? As taquicardias, elas podem acontecer, por exemplo, porque eu corro, estou fazendo atividade física, então tem uma liberação de substâncias para aumentar a minha frequência cardíaca. Por quê? O aumento da frequência cardíaca é uma forma do coração conseguir aumentar o seu débito cardíaco. E o que é débito cardíaco, Virginia? Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração consegue jogar para dentro dos vasos sanguíneos, para fazer circular o sangue ali no nosso corpo. Então, quando eu estou correndo, eu preciso de mais débito cardíaco, eu preciso do sangue circulando mais rápido para levar substâncias, os nutrientes, o oxigênio para todas as partes do corpo. E uma das formas que o aparelho cardiocirculatório faz para conseguir isso é aumentando a frequência cardíaca, ok? Em indivíduos adultos, a frequência cardíaca normal fica entre 50 e 100. Sendo que entre 50 e 60 a gente já fica de olho ali para saber se não tem algum comecinho de bradicardia, tá? E como é que eu faço para calcular, para medir a frequência cardíaca no meu corpo? Vamos lá, eu posso medir isso de 3 maneiras. A primeira maneira, o médico, cardiologista, um clínico geral, coloca o estetoscópio no ouvido, coloca o aparelhinho aqui e conta os batimentos cardíacos, conta lá o número de vezes que está batendo no minuto, tá? A outra maneira é você pegar a sua mão, colocar aqui nessa região e sentir os seus batimentos cardíacos. Aposto que você fez isso agora e não está sentindo os seus batimentos cardíacos, acertei? Isso pode acontecer porque a gente está num ambiente barulhento. Eu, por exemplo, estou falando com você agora, enquanto a gente fala, pode ter interferência e eu não consegui ter a percepção dos meus batimentos cardíacos. Então, normalmente, nessa segunda maneira, eu só vou conseguir perceber ou contar a minha frequência cardíaca se eu estiver num ambiente bem silencioso, bem tranquilo, ou se eu estiver no momento de taquicardia. Por exemplo, se eu tiver corrido, feito esforço físico, os meus batimentos vão acelerar e eles também vão ficar mais fortes. E aí sim, eu vou conseguir medir eles aqui, palpando o meu tórax. Eu ponho a mão aqui, posso contar por 1 minuto ali no meu reloginho quantos batimentos tem em 1 minuto. E a terceira maneira, que é uma maneira mais fácil e a maneira que todos nós podemos fazer, é você pegar aqui a sua mão, o seu braço, né? E palpar aqui essa região perto do polegar. Eu vou virar um pouquinho aqui para você ver, nessa região aqui, ó. E eu ponho os meus 2 dedos e eu palpo o meu pulso cardíaco, tá? Então, a pulsação é o número de vezes que eu percebo
uma ondinha. Então, aqui embaixo do meu dedo, eu vou perceber uma ondinha, como se tivesse algo pulando por baixo dele. Isso é a pulsação. E a pulsação tem uma correlação direta com o número de vezes que o coração bate no minuto. Tá certo? Então, se meu coração bateu agora, significa que ele fez uma sístole, que é uma contração, jogando o sangue para dentro do vaso, e esse vaso vai ter uma oscilação na sua pressão, e eu vou conseguir perceber essa oscilação através da percepção da pulsação, ok? É dessa forma que os aparelhos de pressão, esses que a gente usa em casa e que coloca aqui no pulso, medem a pressão arterial. Eles vão comprimir aqui o nosso braço até colabar, até acabar toda a pulsação. E de repente, quando ele desinfla, né, quando ele esvazia, ele percebe o momento em que tem uma pressão capaz de abrir o vaso e gerar uma pulsação. E aí a gente mede, então, a frequência cardíaca, ou melhor, a pressão arterial sistólica, que é a pressão arterial máxima, com base na pulsação. E o aparelho de pressão também vai te dar, como resultado, o número de vezes que ele percebe a pulsação. Mas aí tem um detalhe importante que eu quero que você anote e preste bastante atenção, que é medidas que leva a medidas incorretas da pressão arterial em casa. Então, é comum, às vezes, alguns pacientes virem para mim e falar assim: Virgínia, eu estou medindo a pressão em casa, mas hora ela dá 150 por 90, e daí a pouco aí eu meço de novo, porque deu alta, eu quero conferir. Aí ela dá 160 por 80, e depois ela dá 130 por 50, e eu estou achando que o meu aparelho está com defeito. Aí ele vem para consulta, a gente checa o aparelho e, na verdade, às vezes o aparelho não está com defeito. Mas o que está acontecendo então? O que está acontecendo é que o paciente tem arritmia. Então, eu já até oriento logo os meus pacientes, né? Quando eu estou no consultório, que eu tenho algum paciente que tem uma arritmia chamada fibrilação atrial, eu já aviso: olha, não vai dar para você ficar medindo a pressão em casa e confiar no aparelho, tá bom? Por quê? O aparelhinho, ele vai ter uma percepção alterada da pulsação. Vou explicar isso melhor para você. Quando eu tenho uma arritmia, no caso aqui a gente está falando da fibrilação atrial, ela faz com que o coração bata de forma irregular, certo? Só que o coração, para ele bater e jogar o sangue para fora, para dentro do vaso, ele precisa antes se encher de sangue. Então, se ele bateu, jogou o sangue, ele vai encher de sangue e vai bater de novo. Vai encher de sangue e vai bater de novo. Se ele acabou de bater e ele bate de novo, ele não teve tempo de encher todo de novo de sangue. E aí o que acontece? O volume de sangue que ele vai jogar para dentro do vaso nesse segundo batimento que veio antes da hora é menor. Se é menor, ele vai ter uma pressão menor e um pulso mais fraquinho. Então, quando você palpa o seu pulso e você percebe uma pulsação forte, a outra fraca, uma forte, a outra fraca, você pode estar apresentando alguma arritmia também. Então, a gente vai observar a regularidade, então, se a pulsação ela é assim, né? Vem em tempos frequentes, ou se ela é assim, ó. Tá? Nesse caso, ela está irregular. Então, isso é um sinal de arritmia. Tá? E a arritmia mais frequente após os 60 anos de idade é a fibrilação atrial. Então, se você tem um pai, uma mãe, uma avó, um vô, um tio mais velho na sua casa e que está se queixando, meu aparelho de pressão deve estar com defeito, pode ser que esse parente seu está desenvolvendo uma arritmia, que é a fibrilação atrial. E como que você pode fazer isso? Claro que levando ele ao cardiologista para fazer o eletrocardiograma e ser avaliado, fazer um exame físico, mas você pode sim também ali na sua casa palpar o pulso dele e perceber se ele está regular ou não. Então começa aí, palpa o seu pulso, vê se ele está regular, pega o pulso do seu pai, da sua mãe, vê se eles estão regulares também e comece a conhecer melhor o seu corpo. Comece a perceber melhor como que ele funciona. Você pode palpar o pulso também aqui na região carotídea e na femoral. Eu só não recomendo
a gente fica palpando aqui na carotídeo, porque em algumas pessoas mais sensíveis, se você ficar apertando aqui por muito tempo, ela pode ter uma diminuição do fluxo de sangue para a cabeça e isso causar desmaios. Então, não aperte o pescoço da pessoa. Melhor maneira é você palpar aqui na radial, que é aqui perto do polegar, você palpa aqui nessa região aqui. Você pode palpar aqui também, que é onde a gente mede a pressão arterial, que é o pulso braquial, que é o nome da artéria que passa aqui no braço braquial de braço, né? E na região femoral, que é perto da virilha. Você pode palpar aí o pulso, ver se ele é regular, se ele é irregular, e pode contar quantas vezes que você percebe a sua pulsação em um minuto, tá bom?